Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dando continuidade aqui na nossa terceira aula, né, da disciplina de marketing estratégico da Universidade Ibirapuera, né, uma universidade aí que tem 50 anos de estrada, 50 anos formando sempre os melhores profissionais aí. Dentre os melhores profissionais desse ano, pode ser que alguns de vocês já estejam aí colando o grau, né? Então a gente vai falar hoje sobre o marketing estratégico, nossa terceira aula, tá? Na aula passada a gente verificou as dificuldades que é para se conceituar, principalmente a palavra marketing, né? Porque tudo a gente sempre escuta aí que tudo é marketing, né? Ah, marketing é venda, marketing é relacionamento, marketing é empreendedorismo, marketing é gestão, marketing são campanhas de comunicação, mas o que a gente mais verifica, que a gente mais escuta aí é que marketing é venda, né? E a gente viu que, ou pelo menos a gente vai ver, vai sair daqui hoje com a questão de que marketing não é só vendas, tá? Antes da gente entrar em marketing estratégico, a gente vai definir aí o marketing. A gente verificou que o marketing é uma relação de troca, né? O marketing lato sensu. Aqui vale eu ressaltar uma coisa, pessoal. No material de vocês e nas minhas explicações, eu utilizo a palavra lato sensu e stricto sensu simplesmente por uma questão didática, tá? Para a gente entender, para ficar mais claro para vocês quando a gente está falando de marketing ou de alguns tentáculos aí do marketing, né? De alguma matéria específica do marketing, como marketing digital, marketing estratégico, endomarketing, marketing direto, para vocês não pensarem que tudo é marketing, tá? Então vai depender aí de qual prospecção, de como que você analisa essa informação, como que você busca essa informação, qual é o resultado esperado, qual é o objetivo esperado da definição de marketing. Então, vocês não vão achar essa definição em nenhuma doutrina aí, a doutrina não fala sobre essa divisão de lato sensu e stricto sensu, isso é só uma questão minha mesmo, para essas aulas de EAD, tá certo? Que devem ser um pouco mais curtas, um pouco mais diretas, tá certo? Na disciplina, e às vezes a matéria lecionada dessa forma limita a gente trazer um pouco de exemplos para vocês, tá certo? Então, lato sensu, marketing lato sensu e marketing stricto sensu é uma criação minha, tá? Então vocês não vão utilizar e vocês não vão ver o Drucker falando sobre dessa forma, vocês não vão escutar ou ler o McKenna falando dessa forma, o Kotler falando dessa forma, tá certo? Shelby Hunt muito menos falando dessa forma, tá certo? Porque eles são de uma academia um pouco mais avançada, né? Que estuda o marketing como uma ciência mesmo e não uma matéria específica, tá? Mas para a gente entender essa forma, eu acho que é a forma mais clara para vocês conseguirem conceituar isso, tá? Na concepção do professor de vocês, na minha concepção, marketing, quando a gente fala em marketing lato sensu, eu defino como sendo uma ciência que estuda o mercado e suas transformações. Então, se vocês perguntassem para mim, professor, o que é marketing? Marketing é uma ciência que estuda o mercado e suas transformações. Isso é marketing. Parou aí, pronto. E aí vocês devem estar falando assim, nossa, mas então é simples, né, professor? Mas percebam que eu utilizo a palavra lato sensu no começo, né? Então, se eu falo que é uma ciência, por que eu defino como uma ciência? Porque o marketing é estudado. E como toda ciência, o que vocês têm que entender é que o marketing não tem fim. O estudo do marketing não tem fim. Então vocês vão passar a vida inteira estudando marketing e a vida inteira vocês vão buscando outros conceitos de marketing, porque é uma relação, né?
ambiental, é uma relação mercadológica, lá na nossa relação de troca. Se eu definir o marketing simplesmente como uma relação de troca, que é o mais comum, é o mais usual, e como que eu vou fazer com campanhas, por exemplo, de marketing, campanhas de comunicação de marketing, essas campanhas de sustentação de marcas, de produtos, de empresa, que tipo de troca eu estou fazendo quando eu faço essas campanhas mercadológicas de comunicação de marketing. Aí a gente já vai ter que definir o que veria a ser troca, né? O que veria a ser essa relação. Então, por isso que o marketing é uma ciência que nunca acaba, ela não tem um fim em si mesmo. Tá? Então, por isso que eu falo que é uma ciência, que todos os dias são lançados aí N número de livros, N artigos, doutrinadores colocando teorias na praça, né, no mundo acadêmico, para a gente estudar, para a gente verificar que tipo de marketing é esse. Tá? Quando eu falo que é uma ciência que estuda o mercado, eu estou falando que é o marketing que estuda o mercado de uma forma ampla. Estou falando que é o mercado todo, o mercado como um todo. Todos os stakeholders são estudados, desde lá da pré-produção, né? Desde lá da extração da matéria-prima para a produção de um determinado produto ou serviço, a disponibilização de um determinado serviço, até o descarte desse produto ou serviço. Tá certo? Então eu tenho que estudar esse mercado de uma forma ampla, tá? E o que existe nesse mercado? Quando eu falo marketing lato sensu, eu tenho que estudar todas as variáveis do mercado. Variáveis como o ambiente político legal do país que eu estou inserido, o ambiente político legal da sociedade que eu estou inserido, do estado que eu estou inserido. Como assim, professor? Será que a política de determinado país influencia para a adequação de uma determinada empresa ou para a vinda de uma determinada empresa para esse país? Será que a política é sólida? Ou será que eu tenho problemas políticos na relação? Se eu tiver problemas políticos na relação, será que envolve a negociação com os meus clientes e também com os meus consumidores finais? Percebam que eu falei clientes e falei consumidores finais, são coisas diferentes, né? Então, será que envolve, será que reflete, que tipo de reflexo tem, né, na economia essa questão política? Tá certo? Falando em economia, que é uma variável também que deve ser estudado no mercado, qual que é a força e o poder da moeda daquele determinado estado, daquele determinado país? Estou falando aqui estado de uma forma como se cada estado fosse um país, tá? E a política de investimento, por exemplo, a gente pode chegar aí, isenções tributárias para lançar mão de alguma, para buscar, na verdade, novas empresas para a minha região, né? A gente tem aqui no Brasil a Zona Franca de Manaus, que possibilita aos empresários, né? Empresários, não pessoa física, mas empresários, pessoas jurídicas que praticam aquela atividade de forma não eventual, né? E com o objetivo de obter lucro de uma forma profissional. Será que esses empresários eles têm uma lucratividade maior quando eles forem para determinada região de um estado, de um país? Pode ser que sim, eu tenho que analisar isso, aonde o meu produto vai ser produzido. Né? Então eu tenho que verificar isso. Outra questão, a condição geográfica da minha fábrica, da minha produção, para onde o meu produto vai ser disponibilizado no mercado? Será que a condição geográfica daquele estado permite a produção daquele determinado produto? Então, perceba, estou falando de um mercado lato sensu. E dentro desse lato sensu existe um que é imprescindível o estudo dele, que é o estudo do consumidor. Né? A gente percebe que as empresas elas só existem porque existem do outro lado dessa relação mercadológica um consumidor que está apto a consumir um produto meu.
né, da minha empresa ou utilizar um serviço da minha empresa. Tá certo? Então eu tenho que estudar esse consumidor. E aí a gente tem que fazer um estudo desse consumidor de uma forma ampla, de uma forma lato sensu. Né? Então, se ele é um consumidor, esse consumidor é uma pessoa física. Se ela é uma pessoa física, ela é um ser humano. Então, eu tenho que verificar como ele pensa. Eu tenho que analisar a psicologia do consumidor, tá certo? Eu tenho que verificar como que ele toma as decisões de compra, o que influencia ele a tomar essas decisões de compra, a escolher em determinado produto em detrimento de outro produto, tá? Eu tenho que saber como que ele pensa, porque assim eu consigo identificar que tipo de comunicação mercadológica eu tenho que fazer, que tipo de mercado, de produto eu tenho que desenvolver, que tipo de serviço eu tenho que disponibilizar. Tá? É esse consumidor que é o meu target, né? Que é o meu público-alvo. E é ele que vai me dizer o que ele precisa. Tá certo? Então eu tenho que estudar de uma forma ampla. Estudar de uma forma ampla não é só saber a psicologia dele, não, professor. Não é só isso, não. Eu tenho que saber como ele se comporta socialmente. Eu tenho que fazer um estudo social. Eu tenho que estudar sociologia. Eu tenho que estudar antropologia cultural. Como que ele se organiza dentro de uma sociedade, a que parte da classe socioeconômica ele pertence. Será que é da classe socioeconômica A? Será que é da classe socioeconômica B, C, D, E? Qual é a classe dele? O que ele precisa? Né? O que ele está disposto a pagar no meu produto? O que ele deseja? Quais serão os passos dele, por onde ele anda, para eu fazer a minha comunicação assertiva, tá certo? Eu tenho que analisar esse tipo de comportamento do consumidor. Eu tenho que tentar, vou colocar entre aspas aqui, tentar entrar na cabeça de um consumidor, na cabeça de um possível consumidor, tá certo? Porque eu vou lançar um produto novo, ele é consumidor, ele não é um consumidor, ele é um possível consumidor. Então eu tenho que tentar prever o seu comportamento de consumo. E aí a gente vai analisar daqui a pouco o que viria a ser o comportamento de consumo, a decisão de compra dele, qual que é o modelo que a gente vai utilizar nesse semestre para estudar o comportamento do consumo, tá certo? Uma coisa interessante que eu coloco também, que eu falo que estudo o mercado, é suas transformações. O mercado, ele oscila, né? O mercado, às vezes ele está em alta para determinado produto, às vezes ele está em baixa para determinado produto, então ele oscila. Se ele oscila, ele se transforma. E qual que é a função do profissional de marketing, principalmente a função do profissional de marketing que desempenha trabalhos de planejamento de marketing estratégico? É tentar prever as oscilações mercadológicas, para quando elas acontecerem, estar preparado para já criar um produto ou um serviço para determinada transformação. A gente verifica que a cultura ela se modifica, né? Por mais que ela seja algo, a cultura lato sensu que a gente fala, que é o que identifica um povo e o que diferencia dos demais povos são a sua cultura. Né? Nenhuma cultura é igual a outra. A gente sabe que não existe indivíduo, não existe povo sem cultura, existe cultura diferente, desde a cultura indígena até a cultura europeia clássica. Né? É que a gente está acostumado a ver a cultura como algo que se aprende na academia, né? Essa cultura clássica, erudita que nos é passado. Né? Mas cultura não é isso, né? Cultura vem de cultivare, né? Aquela questão de comportamentos que o indivíduo faz sucessivamente sem ter ao menos uma lei que proíba e nem uma lei que autoriza, ou seja, ele faz por experiência própria, né? Ele repete aquele comportamento, isso é uma cultura.
né? A cultura de consumo do latino-americano é diferente da cultura de consumo de um europeu, de um norte-americano, de um asiático. As necessidades culturais para cada região do estado são diferentes, né? Certo? O Estado de uma forma ampla também, o Estado aqui como país, né? E vamos pegar o próprio Brasil, o Estado Brasil, né? Dentro do Estado Brasil, a gente fala que o Brasil é um Estado continente, né? É um país continente, porque é um Estado muito grande, dividido em vários estados, e cada estado tem uma cultura diferente. E será que essa cultura não influencia na hora da pessoa reconhecer uma necessidade, um desejo e realizar uma compra? Acredito que sim, né? Por exemplo, o comportamento de consumo de uma pessoa da região sul, lá do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é diferente de uma pessoa, do comportamento de consumo de uma pessoa do Nordeste, lá Bahia, né? Tipo Bahia, Ceará, Sergipe, né? São culturas diferentes. Enquanto um está comprando camiseta regata por causa do calor, o outro está comprando blusa, né? Então, assim, isso influencia? Influencia, né? Quer dizer, a condição geográfica do estado, a condição geográfica do país, a condição geográfica da onde vai ser produzido, ou da onde esse meu público-alvo mora, influencia também, né? O grau de instrução também é uma variável que deve ser levada em conta quando eu estou analisando o comportamento de consumo, né? Se a pessoa tem lá o primeiro grau completo, o segundo grau completo, né? O nível superior completo, se é pós-graduado, se é mestre, se é doutor, pós-doutor, tudo isso influencia também na questão de consumo, porque eu vou adquirindo, com o passar da vida, outros valores, né? Eu vou identificando outros valores que às vezes podem até me limitar na condição de falar eu preciso disso, eu preciso daquilo. O professor falou que ao longo da vida isso difere. Difere, outra coisa que difere também, uma variável que a gente tem que analisar quando analisaremos o comportamento de consumo, é a faixa etária, né? Será que a faixa etária influencia? Será que uma pessoa, um garoto de 12 anos, 14 anos ou mesmo 15 anos tem o mesmo comportamento de compra de um adulto aí de 18, 19, 20? Será que esse de 19 e 20 tem o mesmo comportamento de um de 25? Será que o de 25 tem o mesmo comportamento de um de 30, de um de 40, de um de 50? Acredito piamente que não, né? E a ciência nos mostra isso e faz com que nós possamos cravar de vez para vocês que não, que o comportamento se diferencia. E olha que interessante, o comportamento se diferencia até mesmo nas faixas etárias semelhantes. E como assim, professor? Então quer dizer que se o indivíduo tem 35 anos, ele vai ter um comportamento diferente de um outro indivíduo de 35 anos, mas eles não têm 35 anos? Tem, mas olha o comportamento social. Um com 35 anos é pai, o outro com 35 anos ainda é filho, ele não tem filho ainda. Né? Será que as necessidades e os desejos de quem é pai já aos 35 anos interferem no tipo de compra, no tipo de consumo? Né? Será? A gente estuda isso, né? A gente vai estudar isso, tá certo? Então, quando eu falo que é uma ciência que estuda o mercado e suas transformações, é o mercado e suas transformações lato sensu, tá certo? E o objetivo, professor, do marketing? O objetivo são diversos, vai depender do tipo de produto, do tipo de empresa, do tipo de planejamento que a gente executa, né, que a gente trabalha. Mas para a gente definir o objetivo do marketing em si, desse marketing lato sensu, é encontrar nesse mercado de constante transformação uma necessidade humana ou
um desejo humano, necessidade e desejo são coisas diferentes, né? Uma necessidade ou um desejo humano que ainda não foi suprida nesse mercado, tá? E tentar criar produtos ou serviços que supram essa necessidade. Tá? Então, eu, como analista de marketing, como gerente de marketing, eu verifico que um determinado mercado tem uma ausência de um produto específico para suprir essa necessidade. Qual que é a minha função? Conversar com o gerente de produto e falar, vamos desenvolver aí um produto, vamos fazer uma engenharia de produção para suprir essa necessidade que o mercado nos apresenta. Tá certo? E aí algum de vocês pode falar assim, professor, mas necessidade humana, acredito que todas já foram supridas, né? E um adendo antes de falar sobre as necessidades, né? Nesse objetivo de marketing, de encontrar essa necessidade humana ou o desejo de tentar supri-la, eu tenho que identificar que eu tenho que satisfazer essas necessidades e tenho que realizar essa relação mercadológica de uma forma vantajosa para todas as pessoas da relação mercadológica. Tá? Todos os stakeholders têm que ganhar. O meu consumidor final tem que ganhar, o meu atravessador tem que ganhar, o meu distribuidor tem que ganhar, o meu produtor tem que ganhar, o meu fornecedor de matéria-prima tem que ganhar. Todo mundo nessa cadeia mercadológica, no marketing lato sensu contemporâneo, ele fala que todos têm que ganhar. Por quê? Porque senão a relação não se renova, né? O que vocês fazem quando vocês consomem um produto ou quando vocês compram um produto e não tem satisfeita a sua necessidade ou o seu desejo, ou mesmo vamos mais além, vamos se dizer que você tem os seus desejos satisfeitos, mas você saiu com aquele sentimento de perda nessa relação. Você acha que pagou muito para o produto. Você volta a comprar aquele produto? Provavelmente não, né? A relação não vai repetir, né? Você vai comprar o da concorrência, né? Então, se você vai comprar da concorrência, você vai migrar para a concorrência. E olha que tragédia para um administrador de marketing ver o seu target migrando para produtos da concorrência. E por que ele migra? Porque ele não encontrou nenhuma vantagem em continuar a relação mercadológica com aquela determinada empresa. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Todo mundo tem que ganhar na relação mercadológica. Tá? A relação do marketing contemporâneo, todos têm que ganhar, ou pelo menos estar com o sentimento de ganho, porque a gente compra vantagem. Né? A gente compra vantagem, o valor percebido. Tá? Então, todas as pessoas físicas envolvidas na relação têm que ganhar, como as pessoas jurídicas também têm que ganhar. Tá? Pessoas físicas, o meu consumidor final, pessoas jurídicas, toda a relação, desde a pré-produção, do fornecimento de matéria-prima, até a distribuição, até o varejista. Todos eles têm que ganhar. Tá? Não adianta só o varejista ganhar, porque só o varejista ganhar, eu não vou querer que os meus produtos mais sejam distribuídos naquele tipo de varejo, naquele que é account, naquele mercado, naquele hipermercado, tá certo? Eu não vou querer mais, eu vou transferir os meus produtos. Por quê? Porque na outra relação que fizemos, só ele ganhou, eu ganhei 2%, enquanto ele ganhou 50%, 60%. É uma relação desproporcional. A tendência da minha empresa é mudar de varejista, tá certo? Mudar de atravessador aí, de último canal de distribuição para o consumidor final. Tá? Se eu, em contraprestação como empresa, só eu ganho, o varejista também não vai querer comprar para repassar os meus produtos e muito menos o meu cliente final, né? O meu consumidor final.
né? Nem o meu cliente, no caso o varejista, e nem o meu target, o consumidor final, se ele não levanta, se ele não verificar a vantagem, ele vai parar de comprar, né? E a minha empresa, a tendência é ela decair, a tendência é ela entrar aí numa concordata, né? Tentar entrar aí numa recuperação judicial ou até num processo de falência. Essa é a tendência quando uma das partes só ganha, né? E dentro dos objetivos, vocês podem me perguntar assim, peraí, professor, o professor está falando sobre criar ou identificar uma necessidade ou um desejo e suprir essa necessidade, esse desejo. E quando eu já não tenho mais necessidade, professor? E quando todas as necessidades humanas já foram preenchidas naquele mercado específico? Como que eu faço? Acabou o marketing? Fechou? Pode fechar a empresa? Já não existe mais marketing? Não vai existir essa relação de troca? Porque todas as necessidades foram supridas? Nessa fase, eu começo a valorar o produto. Tá? Eu crio uma cadeia de valor em cima daquele produto. Certo? É o produto que já existe no mercado. Tá? Então vamos pegar como exemplo aleatório, calçado, né? Qual é a necessidade humana básica, né? Se vestir, né? A gente tem lá alimentação, moradia, vestimenta, né? Dentre elas, dentro da vestimenta, a gente tem a necessidade de calçados, de se calçar, né? E hoje essa necessidade está suprida? Está suprida. Né? A gente não vê ninguém mais, raras exceções, né? Raras exceções, e aí são problemas sociais, mas raras exceções a gente vê alguém de pé no chão, né? Aqui, pelo menos nas grandes metrópoles, né? E aí, o que eu faço? Eu olho para o mercado, eu como gerente de produto, como gerente de marketing, eu olho para o mercado, analiso todos os tipos de calçados que esse mercado está oferecendo e tento melhorar esse calçado. Melhorar de que forma? E aí a gente vai voltar lá no consumidor e vai começar a analisar qual que é o design de tênis que ele gosta, qual que é a qualidade que ele gosta, qual que é a matéria-prima que ele gosta, tá certo? Quais são as cores que ele gosta, qual o tipo de material que ele gosta, qual o tipo de distribuição e logística, em quanto tempo ele quer receber aquele produto, se o produto tem que ser específico para ele com uma retirada, uma tiragem limitada ou não. Tá certo? Eu começo a variar outros valores e aí eu coloco lá, o meu calçado é esse modelo, só saiu aí, vamos dizer, 200 mil pares, né? Então eu já posso até elevar o meu valor propriamente dito, a minha elasticidade de preço, porque afinal só tem 200 mil pares de calçados no mercado, né? Como um todo, né? Então eu sou uma pessoa que sou, além de ser sofisticado, eu sou uma pessoa diferenciada, porque nem todo mundo tem o tipo de calçado que eu tenho, tá certo? Então quando eu não encontro essa necessidade e não encontro mais desejo, eu vou criando valor para que esse valor seja compatível com o meu concorrente e à medida que eu vou criando esse valor, eu vou superando o meu concorrente. O consumidor vai verificando e vai entendendo os valores daquele meu produto e passa a comprar aquele meu produto em detrimento do produto da minha concorrência. A gente verifica hoje que tem uma preocupação ambiental, né, que os consumidores estão se preocupando aí com a questão do meio ambiente, né, com a questão de sustentabilidade. Então, se o consumidor se preocupa com o meio ambiente e sustentabilidade, pode ser que eu nem mude ou incorpore valor no meu produto específico em si, mas pode ser que eu incorpore esses valores de responsabilidade social para a minha empresa, do tipo,
estoque zero, descarte zero, tá certo? Utilização de materiais biodegradáveis, tá certo? Utilização de um determinado estilo ou de uma determinada compra de alguns materiais de uma região específica, tá certo? Ou vamos se dizer que eu não faça nada disso, mas eu melhore a imagem da minha marca, da minha empresa, investindo em ações sociais. Pego um projeto específico e mostro para o meu consumidor que se ele comprar de mim, a minha empresa vai continuar a investir em projetos contra a desigualdade social e coisas do tipo, né? Contra o desmatamento da natureza, contra a poluição nos rios e mares e coisas do tipo. Então eu vou criando algum valor. Então a gente verifica só nessa explicação que eu dei para vocês aqui que existe N formas de eu criar valor para um produto ou serviço. Desde eu criar um valor para o produto específico em si, como também a empresa como um todo. Tá? E aí a gente definiu o marketing lato sensu, uma ciência que estuda o mercado, suas transformações, cujo objetivo é encontrar uma necessidade e um desejo humano ainda não suprida nesse mercado, criar e produzir ou desenvolver um serviço e ofertar no mercado para satisfazer esse mercado de uma forma vantajosa para todos os envolvidos na relação mercadológica. Caso não encontre, eu crio valor nos produtos ou serviços que já estão no mercado. Então isso é o marketing que eu chamo de marketing lato sensu. Por que lato sensu? Porque é de uma forma ampla e ele vai servir para todas as outras definições de marketing, que uma delas é a nossa disciplina, que é o marketing estratégico. Tá? E o marketing stricto sensu? Tá? O marketing stricto sensu, ou seja, aquele que é mais definido, sabe? Aquele que é mais sucinto, aquele que é mais específico. A gente pode verificar que são derivações de marketing, do marketing lato, tá certo? Dentre eles, eu posso ter inúmeras palavras, porque o que vai mudar é a segunda palavra, se a gente for analisar. Então eu tenho lá um marketing de relacionamento. Vai estudar, lembra do marketing que é uma ciência que estuda o mercado? Então, vai estudar o mercado apenas no que se refere relacionamento. No marketing de relacionamento, eu estudo relacionamento, por exemplo, B2B, né, ou de business para business, ou B2B, business to consumer, né? Tipo, vou estudar só a relação mercadológica entre o produtor e o revendedor, o varejista, business to business. Essa é uma relação de marketing de relacionamento entre as duas empresas. B2C, de marketing de relacionamento entre a minha empresa e o consumidor. Né? Então é um relacionamento. Perceba que nas duas esferas eu tenho ambos relacionamentos. Tá certo? Então, só que um é marketing de relacionamento entre empresas, o outro é marketing de relacionamento entre empresa e consumidor. Eu tenho que estreitar esse relacionamento. Eu tenho que saber como que o meu cliente está se comportando ou gostaria de ser tratado. Eu tenho que saber como que o meu consumidor está se comportando ou gostaria de ser tratado. Tá certo? Eu tenho que satisfazer essa relação. Então isso chama-se marketing de relacionamento. Eu tenho que estudar uma relação entre as empresas, entre empresa e consumidor, entre força de marca ou coisa do tipo. Tá? Então, é só um dos exemplos de N marketing. Vamos pegar outro exemplo, o marketing ou administração de marketing ou gestão de marketing ou mesmo marketing estratégico, que é essa nossa disciplina. Como que eu avalio isso? Eu tenho a primeira palavra marketing de mercado, né?
de relação mercadológica, marketing, coloca aí o ING como gerúndio, né? O marketing, o relacionamento de mercado, marketing, tá certo? E aí eu tenho uma gestão, uma administração de marketing, uma estratégia voltado para a empresa, aquele marketing que pensa como ele vai suprir as necessidades do mercado e vai trazer um valor para a empresa, vai trazer um lucro para a empresa. Como que eu monto esse plano de negócios? Como que eu monto esse plano de marketing? O que eu preciso estudar nesse plano de marketing estratégico? Eu vou estudar lá uma análise SWOT, né, pontos fortes, vou analisar quais são os meus pontos fortes, vou analisar quais são os meus pontos fracos, vou analisar, tentar identificar qual é a oportunidade que é apresentada no mercado, vou verificar a minha concorrência, que essa minha concorrência, leia-se ameaças, né? Porque quando eu lanço um produto novo no mercado, eu desenvolvo um novo valor para um determinado produto, o primeiro a comprar, eu falo que o primeiro a comprar o produto é a concorrência. Por quê? Porque a concorrência quer saber no que o meu produto melhorou, para ela melhorar o dela também. Né? Então eu tenho que fazer essa estratégia, eu tenho que pensar de uma forma estratégica. Tem um produto novo, será que lanço o produto ou será que não lanço um produto? Será que é a hora? Será que o mercado vai ser receptível a esse produto ou não? Como que eu vou trazer essas respostas? Através da pesquisa de marketing, seja ela quantitativa, que nos dá aquela base estatística, né? Seja ela qualitativa, que nos dá uma informação maior, de maior qualidade, mas também não pode devanear muito, né? Não pode sair muito do mundo aí das ideias, não é isso? Então eu tenho que fundamentar isso, então eu tenho que montar um plano estratégico para desenvolver, para vender um produto, para continuar essa relação de troca. Tá? Quer ver outro marketing estrito sensu aí que a gente pode falar? O mercado, o que eu falei para vocês? O mercado não está em constante transformação, o ser humano não está em constante transformação, o consumidor não está em constante transformação. Eu pego a mesma palavra de marketing e acrescento a característica da sociedade atual, digital, marketing digital. Criei uma outra disciplina, porque eu vou avaliar o comportamento desse consumidor digital, as formas de divulgação, das formas de utilização das ferramentas de comunicação, de marketing, entre elas comunicação como publicidade, propaganda, relações públicas, jornalismo, RTV, dentre essas ferramentas, eu analisar e fazer um marketing assertivo para esse público, e eu vou dar o nome de marketing digital, porque a sociedade hoje vive do marketing digital, né? É muito antigamente, vamos colocar em 1990, era muito difícil as pessoas comprarem pela internet, né? Nem tinha no Brasil uma internet tão forte como é hoje, né? Não se via tanto falar sobre internet no Brasil em 1990 como hoje em 2021, né? Hoje em dia eu quero um produto, eu escolho o produto, nessa escolha basta eu ter um smartphone, eu ter um computador, né? E aí eu vou lá, entro no site da própria empresa, coloco o número, vamos continuar ainda com o exemplo de calçado, coloco o meu número de calçado, coloco o meu gênero, se é masculino, feminino, coloco o tipo de atividade que eu vou exercer, se é uma atividade mais esporte fino, se é uma atividade para esporte, dentro da esporte, se é uma atividade para corrida, se é uma atividade para futebol, se é uma atividade para basquete, para que serve aquele tênis. Não é isso? Então eu vou lá, eu vou escolhendo assim, já vejo a forma de pagamento, né? Já vejo o prazo de entrega, já clico, beleza, já realizei a minha compra. Eu não precisei ir no PDV, no ponto de venda, para realizar a compra. O ponto de venda veio até mim. Essa é uma característica da geração contemporânea.
né? Essa geração digital. Né? Será que as ferramentas de comunicação não têm que se adaptar a isso? Será que o meu marketing estratégico não tem que analisar essa transformação? Eu tenho que verificar. Antigamente, se você pegasse uma revista, vamos dizer, fosse fazer num tabloide aí, ou mesmo numa revista específica, tal, você vai pegar uma revista e vai falar assim, eu vou divulgar a minha marca desse meu produto específico num anúncio de meia página na revista X. Né? E como que eu avalio isso? Eu avalio isso através da tiragem da revista. Então vamos se dizer que a revista tenha 2 milhões de exemplares todo mês. Uma revista mensal que tenha 2 milhões de exemplares. Eu vou analisar e vou falar assim, bom, 2 milhões de pessoas é o mínimo que tem que ver a minha revista. Né? Então, 2 milhões de pessoas é o mínimo que tem de impacto para a minha comunicação, para o meu planejamento estratégico. Só que é o mínimo, né? Essa revista, ela ficava, por exemplo, vamos pegar aí uma revista que fala sobre a vida dos famosos, ou fala de uma família específica, ou tem curiosidades, essas revistas aí que não tem um cunho científico, vamos dizer assim, é mais uma revista de entretenimento, de curiosidades. Essa revista era muito fácil você encontrá-la nos cabeleireiros da época, né? Vamos pegar aí do final da época de 90, hoje já mudou até o conceito, né, de salões de cabeleireiro, né? Tem muito barbearia hoje, coisas do tipo, mas vamos pegar aí nessa final da década de 90, início da de 2000, tínhamos lá os salões de cabeleireiro, e quando você chegava no salão, você encontrava várias revistas de 3, 4 meses atrás, né, para você ficar folheando, né, para você ficar folheando até chegar o seu momento de cortar o cabelo, de pintar o cabelo, ou coisa do tipo. E aí eu pergunto, se uma revista ficou 3, 4 meses ou 2, vamos colocar aí 2 meses naquele salão de cabeleireiros, quantas pessoas será que viram a minha comunicação dentro da revista? Né? Tem que fazer esse cálculo. Intensidade e frequência. Eu tive uma intensidade de um anúncio e uma frequência de 2 meses, onde X pessoas supostamente viram o meu anúncio. E hoje em dia funciona esse tipo de anúncio? Hoje em dia as pessoas sentam no cabeleireiro lá para ser atendidas e a primeira coisa que ela pega é o celular, né, para verificar como que está sendo, o que está acontecendo no mundo. E aí vai aparecendo aqueles pop-ups, né? Aqueles informes publicitários de forma rápida, agressiva, que às vezes a gente nem percebe direito, mas eles estão lá, né? É muito mais dinâmica a comunicação hoje, através do marketing digital, que é a palavra marketing, característica da sociedade, transformação desse mercado, tá certo? Outro também que eu coloquei no material de vocês foi aquele marketing para dentro, aquele marketing voltado para a própria empresa, tido como endomarketing, né? Endomarketing, aquele marketing voltado para dentro, e aí fica mais simples você explicar com um exemplo que eu considero um exemplo bem simples do entendimento, que é quando você passa em uma determinada montadora, né, aquelas montadoras de veículos. Imaginem só, vocês vão querer comprar um veículo, tá certo? E vocês, ao passarem por uma determinada montadora, vocês olham o estacionamento dessa montadora e percebem que a maior parte dos carros que lá estão são da marca concorrente daquela montadora. Aí você pensa, nossa, peraí, se nem a pessoa que está montando o carro dela nessa empresa compra o carro, nem a pessoa que conhece o carro compra o carro, por que eu vou comprar? Eu vou comprar da outra montadora. Então eu faço campanhas de endomarketing para capacitar
total entendimento da visão da empresa, da missão, dos valores da empresa como imagem, e falo assim, ó, se vocês, cada funcionário vai ter direito a 10% de desconto por um determinado veículo, por um determinado tipo de veículo, né? Isso é muito melhor, eu trabalho dentro da empresa, o meu marketing. Outra coisa, vamos colocar que nessa mesma montadora de veículos, eu queira fazer uma pesquisa sobre um produto do ramo alimentício, né? Vamos pegar aí um iogurte específico, quero lançar um novo sabor, estou entre o sabor morango, o sabor goiaba e o sabor limão, né? Como que eu faço para testar isso? Eu coloco esse mesmo iogurte nessas montadoras e avalio o grau de satisfação desse pessoal que consumiu o meu produto, se esse pessoal for o meu target, for o meu público-alvo, né? Não se dizer que eu trabalhe numa multinacional, né, do ramo alimentício, eu vou fazer a primeira pesquisa que a gente tem como estratégia de marketing é fazer com os próprios funcionários. Fazer aquele teste cego, né? O que você achou desse produto? Esse produto é bom ou não é? Coloque as características que você conseguiu identificar, escreva aí o que você gostaria no que esse produto poderia melhorar, né? Questão da embalagem também, será que essa embalagem é boa, não é boa, é prática, não é prática, é reutilizável, não é reutilizável? Né? Então é uma questão de marketing para dentro, eu começo a analisar a minha empresa, dentro da minha empresa eu começo a colocar as minhas estratégias mercadológicas, vender o meu plano de negócios, vender o meu plano de marketing e começo a pesquisar, tá certo? Isso são só alguns, tá? Do marketing que a gente chama estrito sensu. Quando eu falo marketing de relacionamento, marketing de gestão estratégica, marketing digital, endomarketing, tem vários outros tipos de marketing, tá? Marketing direto, a questão do boca a boca, marketing sustentável e responsável, tá certo? Então tem várias outras características, vários outros estrito marketings. E agora, por isso que eu quero que vocês entendam, por isso que eu fiz essa divisão entre marketing lato sensu e marketing stricto sensu. A nossa disciplina é marketing stricto sensu, só que a gente tem que entender o marketing lato sensu, tá certo? O marketing em si, quando a gente fala tanto o stricto sensu como o lato sensu, ele é criado também, a gente tem que ter uma análise desse marketing, que ele traz valor para a empresa. Isso eu quero que vocês entendam, que o marketing, ele não é custo, tá? Ele não é gasto, como muitos dos administradores, muitos dos profissionais de administração imaginam que marketing é gasto. Marketing não é gasto, marketing é investimento, porque só através do marketing você vai conseguir valorar o produto, o serviço ou a imagem da tua empresa. Se não for o marketing, você não traz valor para a sua empresa. Ah, professor, traz sim, porque todo mundo fala bem da minha empresa. Parabéns, te convoco a analisar, a estudar o marketing direto, ou seja, o boca a boca. Né? Ah, professor, às vezes eu faço uma campanha publicitária só e já dá certo, já dá o resultado. Parabéns, você acabou de utilizar as ferramentas de comunicação de marketing sem o qual a sua empresa iria falir, tá certo? É aquilo que a gente fala, poxa, criei um produto. Se eu criei um produto, eu criei com um objetivo. Lembra lá de atender às necessidades e os desejos? De quem? De um consumidor. Quem que me trouxe essa informação? Sistema de informação de marketing, que a gente vai estudar nas aulas subsequentes. Quem que trouxe essa informação? Pesquisa mercadológica. Quem que trouxe essa informação? Pesquisa de marketing. Marketing
não é gasto, é investimento. O que acontece é que muitas das pessoas, muitos gerentes aí não sabem investir. E aí, quando você não sabe investir, você joga o dinheiro da sua empresa fora e depois você quer buscar um culpado e coloca a culpa no coitado aí do marketing, tá certo? Então, marketing é investimento, porque marketing é valor para a empresa. Então, olha que interessante, quando alguém pergunta para mim agora, eu posso falar assim, você quer saber o que é marketing lato sensu, marketing estrito sensu, ou marketing de uma forma mais amistosa, o marketing como valor? Porque se eu for falar como valor, é um outro tipo, né? A gente vai entrando cada vez mais em outros tentáculos do marketing, tá certo? Esse marketing como valor, a função, como também a função dos outros marketing, além de agregar valor, conquistar o cliente e reter esse cliente, tá certo? Conquista e retém o cliente. É uma conta simples assim, ó. Para eu criar um valor, o consumidor avalia o valor de uma forma racional, ou seja, quanto ele vai ter que pagar pelo produto, qual a qualidade do produto, quais as características do produto, quem influenciou, e também de uma forma emocional ou mesmo intuitiva. Quando eu falo emocional, é aquele envolvimento com a marca. Sabe, aquele envolvimento da marca que você chega e fala assim, eu compro um determinado carro de uma determinada marca porque eu cheguei no meu limite. Essa marca é símbolo de status, essa marca é símbolo que eu sou um vencedor. Isso é completamente emocional, né? Você quer passar para a sociedade que você está inserida, que você é um vencedor. Lembra do estudo do comportamento do consumo? Psicologia? Ela se repete, ó. Ela que está falando que o consumidor pensa assim, compra assim, analisa assim, vê assim, tá certo? Se eu não estudar lá atrás, lato sensu, não tem como eu definir agora no stricto sensu, tá certo? Então, a conta é simples. O consumidor, estou falando como consumidor final, ele analisa os benefícios lá perdidos, os benefícios percebidos, né? Aqueles desejos, benefícios conquistados, buscados, né? E também analisa os custos, quanto ele vai ter que pagar por aquilo. Ou seja, eu vou ter que abrir mão de quê para ter esse determinado produto? Para comprar um carro novo eu terei que abrir mão da escola do meu filho, ele vai ter que ir para uma escola pública cujo ensino é um pouco inferior. Eu estou dando só um exemplo, não estou falando que o ensino de A ou B é superior ou inferior, tá, gente? É só o raciocínio médio, do ser humano médio, tá? Olha assim e fala assim, é pública essa escola, ela não tem tanta infraestrutura quanto uma escola particular, então eu não vou comprar o carro para o meu filho, não. Por quê? Porque a minha necessidade maior é de ter um filho, é de ter educação para o meu filho. Lembra dos 35 anos que tem filho e outra pessoa de 35 anos que não tem filho? Ó a influência aqui de novo, voltando, se fazer presente. Então, eu tenho que analisar que quando eu faço uma escolha, automaticamente eu faço uma renúncia. Tá? Automaticamente. Se eu fiz a escolha, eu fiz a renúncia. Eu não posso comprar tudo, não posso consumir tudo, porque senão eu não fiz escolha. A minha escolha, entre aspas, foi de pegar tudo e eu não consigo fazer isso. Tá? Então eu avalio uma relação entre necessidade, desejo e vontade. Necessidade, o que eu preciso realmente. Vontade, o que eu quero. Desejo é mais do que eu quero, né? Aquele resultado supra-sumo, tá certo? Então essa é uma relação de valor que fica aquela relação, aquela equação que eu deixei nos materiais de vocês, que o valor percebido é igual aos benefícios percebidos menos os custos percebidos. Então é o que eu comprando esse produto, o que ele vai me trazer de bom,
e o que também esse produto vai me trazer de ruim, tá certo? Lembra do veículo? Vou comprar um veículo. Eu preciso? Preciso. É uma necessidade? É uma necessidade. Mas qual veículo? O veículo A e o veículo B. Só que o veículo B custa 30% a mais do que o veículo A. E eu tenho um filho que eu tenho que colocá-lo na escola. Então eu fico com o A e fico com 30% para manter o meu filho na escola. Por quê? Porque eu tenho um custo percebido que é o de tirar o meu filho da escola particular. Certo? Então essa é uma adequação aí de satisfação e retenção do cliente. Quando eu falo cliente, e aí a gente vai verificar na aula ao vivo, eu trouxe no material de vocês uma questão interessante de como pensa o consumidor, tá? Um modelo de raciocínio dentro do consumidor, e esse modelo a gente vai discutir muito nas aulas presenciais aí, não presenciais de uma forma física, mas nas aulas ao vivo, vamos dizer assim, tá certo? A gente verifica 7 estágios de comportamento de consumo, 7 estágios. Não tem como fugir desses sete estágios, 7 etapas, vamos dizer assim. Eu tenho um modelo que nos traz 7 etapas para o comportamento de consumo, tá? Para o comportamento de compra, para o comportamento de marketing, como consumidor. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer a necessidade ou o desejo. No modelo, a gente colocou só necessidade porque esse modelo é específico, tá? Esse modelo é um modelo EKB, né, de Roger Blackwell, de Paul Minard, de James Angel, né? Então, esse modelo é um modelo muito específico que a gente vai avaliá-lo na aula ao vivo aí com vocês, e esses professores, né, eles falam, né, pra gente que primeiro o ser humano reconhece uma necessidade. Tenho fome, necessidade, tenho fome, tenho muita fome, necessidade, preciso me alimentar, busco informações. Se eu me alimentar, eu supro a minha necessidade. Busco informações. Para eu não ter fome, logo eu tenho que comer, tá? Não ter fome, comida, tá? Avalio as alternativas. Dentre de ter fome, comida, qual comida eu vou me alimentar? Italiana, japonesa, brasileira, mexicana? Qual tipo de comida, qual tipo de culinária eu vou avaliar? Decidi a brasileira. Então eu tenho uma necessidade, tá? Estágio 1, necessidade alimentar. Estágio 2, busco informação sobre o que pode suprir a necessidade. Estágio 3, avalio as alternativas. Beleza, avaliei as alternativas na fase 3. Na etapa 3, nessa fase 3, é onde entra a comunicação de marketing, mas isso para as próximas aulas. Aí depois que eu defini já qual é a alimentação que eu vou utilizar, né, qual que é a minha comida específica, né, a minha culinária específica, qual que é o primeiro passo, professor? Vamos contar comigo, ó, necessidade, busca de comer, necessidade, fome, comida, supre a necessidade, estágio 2, busco informação, estágio 3, avalio a alternativa, 4, estágio, partiu compra. Vou comprar. E aqui também na área de compra entra a comunicação de marketing, tá? Que a gente vai estudar. Comprei, professor, acabou o modelo? O professor falou que eram 7. Necessidade, busca de informações, avalia a alternativa, compro. E depois que eu compro, depois que eu chego lá, faço aquele meu prato, o que eu vou fazer? Consumir o produto, né? Eu vou comer, né? Comi o produto, fiz o consumo desse produto. Acabou, professor? Agora acabou. Já comi, já estou satisfeito. Sabe por que você está satisfeito? Porque você foi para a etapa 6. Tá certo? A etapa 6 é uma avaliação pós-compra. E aí,
Nessa avaliação, você avalia se sua necessidade foi suprida, se os seus desejos foram supridas e se foi suprida com contento. Se foi suprida com contento, a probabilidade de você voltar a comer essa comida nesse mesmo restaurante é grande. Se foi mal, se você não supriu a sua necessidade ou o seu desejo, você não volta mais no restaurante. Lembra lá atrás, questão dos stakeholders, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que se sentir valorado. Então fui lá, necessidade, etapa 1, reconhecimento de necessidade, etapa 2, busca de informação, etapa 3, avaliação das alternativas, etapa 4, compra do produto, etapa 5, consumo produto, etapa 6, avaliação. E agora? Acabou, professor? Não, a gente não fala sobre logística reversa no marketing? E o descarte do produto? Etapa 7, como eu vou descartar o produto? Professor, como descarta produto de alimentício? E a embalagem? Você faz o quê? Você joga em qual tipo de lixo? Não é uma característica hoje? Não temos lá os lixos coloridos, né? E aí a gente descarta. Será que você consome um produto? E essa é a pergunta. Será que você compra um produto já pensando no descarte? Pensando se o produto é sustentável ou não? O que você vai fazer com a embalagem? Será que você pensa assim? Será que você é tão sustentável assim? Sociedade contemporânea mostra essa característica, tá certo? Então eu passo por essas 7 etapas, tá certo? E aí, nossa aula ao vivo, a gente vai discutir cada etapa dessa até entrar no marketing estratégico propriamente dito, que é a segmentação de mercado, é a seleção e foco do mercado na questão de consumidor e também a criação de valor da nossa disciplina, tá certo? Então, para esse modelo EKB desenvolvido pelos professores, não tem como, tem uma relação de compra, tem uma relação de marketing, tem uma relação de consumo, tem uma relação de descarte, tem uma relação de necessidade, é esse modelo. Não tem como eu fugir desse modelo. Reconhecimento da necessidade, busca de informações, avalio a alternativa, compro, consumo, faço uma avaliação e depois descarto o produto. Se tive uma boa e desejo, uma boa satisfação, volto a consumir quando sentir novamente a necessidade, se não, vou para a concorrência, tá certo? Então a gente se vê nas aulas ao vivo. Um beijo para vocês aí no coração.